A paz do Senhor Jesus, irmãos, é com grande satisfação que venho aqui essa noite e, como ficou combinado, venho aqui distribuir uma parte da palavra também com os irmãos, visto que não podemos ter as nossas reuniões na igreja devido a esse surto do coronavírus que aí está. Porém, isso não pode nos impedir de fazermos o nosso culto, de celebrarmos ao Senhor e de repartirmos um pouquinho da palavra de Deus. Então, quero ler com os irmãos aqui em Mateus, capítulo 6, e o verso 22 e o verso 23, onde a palavra do Senhor diz assim: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Jesus Cristo, ele fala essa palavra aos seus discípulos, orientando a igreja a respeito da importância como nós vemos. Porque os olhos, como ficou escrito em Eclesiastes no capítulo 12, são as janelas do corpo. Pelos olhos entram as coisas do mundo material. Então, o homem material, ele entra em contato com o homem espiritual. Nós sabemos que o homem espiritual, ele se deleita nas coisas que são de Deus, e o homem material, ele se deleita nas coisas que são do homem, nas coisas dessa terra. E Jesus diz, olha, a maneira como vocês veem importa, a maneira como vocês enxergam o mundo importa, a maneira como vocês se relacionam com o mundo importa. É isso que ele está dizendo quando ele diz que se o nosso olho for bom, o nosso corpo terá luz. Porque a maneira como nós olhamos para o mundo determina quem nós somos. Porque ao contrário do que nós imaginamos, não é o mundo exterior que contamina o mundo interior, mas é o mundo interior que manifesta quem nós somos. Então, quando Jesus ele fala do olho, ele está falando da maneira como nós contemplamos, a maneira como nós vemos. A maneira como nós vemos o mundo é manifesta pelo nosso olhar. Jesus em Mateus, no capítulo 20, ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha e das diversas horas. Um certo senhor, ele tem uma vinha e ele precisa de trabalhadores, então ele busca trabalhadores para sua vinha e ele se levanta de madrugada e busca os trabalhadores e leva, e ele acerta um salário pelo dia de trabalho e eles concordam com aquele salário e eles vão para a vinha ainda de madrugada. E acontece que aquele senhor, às 9 horas, ele vai à praça e busca mais trabalhadores. Ao meio-dia, ele vai e busca mais trabalhadores. Às 3 horas da tarde, ele busca de novo trabalhadores. E todos eles vão trabalhar. E na hora que ele vai fazer o acerto de contas, ele diz para os seus servos que estão a cargo do trabalho, e diz, olha, vamos acertar com os trabalhadores e comece pelos últimos. E ele começa a pagar aqueles trabalhadores e cada um começa a receber a sua recompensa e começa pelos últimos, aqueles que já vieram às 3 horas da tarde. E ele paga o valor que estava estipulado para os trabalhadores ainda de madrugada. E aqueles trabalhadores ficam felizes porque eles começam a imaginar, olha, certamente vamos receber muito mais. Só que à medida que aqueles homens vão recebendo, eles percebem que todo mundo está recebendo a mesma coisa e eles ficam indignados. Eles não aceitam aquilo porque eles acham que estão sendo injustiçados. Isso revela aquilo que está dentro do homem. Esse sentimento de injustiça, esse sentimento de que alguém está devendo alguma coisa para nós, que o mundo não é justo, que Deus não é justo, que as pessoas que estão à nossa volta não são justas. Isso revela aquilo que está dentro da pessoa. É uma pessoa que não consegue ser feliz consigo mesma, não consegue se relacionar bem com o mundo, não consegue ver o bem do mundo, mas, pelo contrário, ele não percebe que ele ajustou por aquilo e que ele está recebendo o que seria justo para ele. Então há pessoas que são dessa maneira. Há pessoas que eles olham para o mundo e veem justiça em tudo. Veem apenas os problemas, apenas as dificuldades. Quando nós temos o olhar desta maneira, significa que nós temos um olho doente. E esse olho doente, ele precisa ser tratado. Porque o olho doente, irmãos, ele se apega às coisas que são dessa terra. É o caso, por exemplo, de 2 Reis, o capítulo 5 e o verso 20 adiante, quando nós temos Geazi, que percebe ali Naamã recebendo um milagre de Deus, e ele fica indignado, porque Naamã recebe o milagre e ele não recebe nada em troca disso.
E ele vê aí uma oportunidade, ele é um oportunista, ele quer se apegar ao que é material. Depois nós temos o caso de Acã, que está lá em Josué, capítulo 7, verso 21. É mais um que não consegue ver as coisas do mundo e ele acha que o mundo lhe deve alguma coisa. Quando eles entram em Jericó, Jericó é anátema, é amaldiçoado, mas ele se apega às coisas de Jericó. Ele quer abraçar as coisas de Jericó. Ele não resiste o ouro, a prata, ele não resiste o tecido de Jericó e ele quer receber aquelas coisas. E no entanto ali está a maldição, porque havia uma palavra de que aquilo era maldição. O olho bom é diferente disso aqui. O olho bom não olha apenas para as oportunidades, para as coisas que parecem válidas. O olho bom, ele vê as coisas boas da vida mesmo em meio ao mal. É o caso de Jesus quando olha para Zaqueu ali em Lucas capítulo 19 e o verso 1. Ele vê aquele homem que todo mundo falava mal, aquele homem de pequena estatura, aquele homem que as pessoas diziam que ele era ladrão, ainda que as escrituras não afirmam isso, aquele homem que era considerado um traidor em sua nação, ainda que as escrituras não afirmem isso. Mas Jesus olha para ele e diz: este me será um bom discípulo, este será um homem bom para caminhar comigo. Jesus olha ainda para o gadareno, lá em Marcos, no capítulo 5, verso 1. Ali estava um homem endemoniado que não conseguia andar vestido. Era um homem que toda a sociedade temia, porque ele representava um grande perigo. Satanás estava trabalhando naquela vida de um modo terrível, mas Jesus olha para aquele homem, e Jesus toca aquele homem, expulsa aqueles demônios, cura todas as suas enfermidades, dá a ele nova possibilidade, uma nova esperança. E quando ele diz: Senhor, eu vou te seguir, Jesus diz: não, volta para tua casa e conta quão grandes coisas o Senhor fez por ti. E Jesus o transforma em um missionário. Da mesma maneira, quando Jesus se encontra com aquela pecadora ali em Lucas capítulo 7, verso 36, toda a sociedade conhecia aquela mulher, sabia quem ela era, falavam mal dela, e Jesus diz: esta me serve. E ele perdoa os seus pecados, e ela passa a caminhar com Jesus. Quando nós pensamos na questão do olho, nós vemos Josué e Caleb em Números capítulo 13. Porque aqueles homens olharem uma terra maldita, entrarem em uma terra de gigantes, entrarem em uma terra onde as pessoas eram terríveis, mas eles viram as possibilidade da bênção de Deus, porque eles não olhavam como olha o homem natural, mas eles olhavam como homem espiritual. O homem espiritual não tem o seu olho nas coisas dessa terra, mas o homem espiritual tem o seu olho nas promessas de Deus. A promessa de Deus é sobre nós, irmãos, não importa a dificuldade, não importa os problemas que se levantam, você precisa sempre se lembrar, a promessa de Deus está sobre você. Deus tem te comprado para as coisas boas. Deus tem te escolhido para as coisas boas. Se os teus olhos conseguirem contemplar as coisas boas dessa terra, então você terá luz. Mas se os teus olhos se prenderem nas coisas ruins, então você viverá em trevas. Mas Deus não nos chamou para as coisas das trevas. Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Então que Cristo Jesus o abençoe, que Cristo Jesus abençoe a tua vida, abençoe o teu dia, a tua semana. Eu oro para que Deus abençoe. Deus, em nome de Jesus eu oro para que a tua bênção venha sobre toda a tua igreja neste lugar, sobre todos os teus servos que estão compartilhando esta palavra, que eles sejam abençoados no nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe a todos.